Bom dia, meus amigos. Bom dia. Você está em mais um canal. Você está em mais um vídeo do canal A Verdade na Bíblia. No vídeo de hoje falaremos um pouco sobre a interpretação da Bíblia e falaremos também sobre a interpretação da Bíblia. Bom, deixa eu fechar a porta. Eu estou aqui na casa de um amigo meu e nem trouxe a Bíblia, nem nada disso. Então é o seguinte que eu queria falar para vocês, é assim, que vocês apoiem esse canal, porque, sabe, eu nem sei fazer vídeos direito, então apoiem esse canal para que, sabe, alguém lá de baixo, alguém que não entende nada dessas coisas, por mais incrível que pareça, possa estar, né, realmente lá entre os tops um dia, não entre os tops, mas esse tipo de coisa, algum destaque, ok, quem sabe alguns milhares de inscritos, já estaria feliz. Ok, então é assim, e também é assim que, poxa, que eu vou falar sobre a palavra de Deus para vocês, e nada convencional, porque eu não apareço aqui engravatadinho, falando, embora eu fale desse jeito enrolado assim, mas eu não falo gírias, não falo nada, apesar desse meu cabelo aqui em cima da cabeça, que ele é meio bagunçado e tudo mais, mas eu também não fico usando joias nem adornos, porque isso aí é errado, entendeu? Está na Bíblia isso aí. Está na Bíblia que isso aí é errado. E por quê? Por causa do quê? Porque a gente não, isso é vaidade, né? Isso a gente vai estar demonstrando para as pessoas que a gente vai querer estar querendo aparecer mais que os outros. Embora a roupa também aconteça isso, vocês entendem? Roupa acontece a mesma coisa que isso. Ah, porque eu não posso usar adornos, tudo bem, não posso usar brinco, não posso usar colar, mas só que a gente bota uma roupa que pode, né? Roupa, desde que não seja algo tão extravagante. A gente vai lá e também quer aparecer com aquela roupa e tá, como diz como diz lá o rei Salomão, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Tudo é correr atrás do vento. Ele fala também que uma palavra que ele fala que eu acho muito interessante é isso, que ele fala assim, quer ver? De tudo o que se tem ouvido, a suma é esta: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Um homem que totalmente desacreditado de tudo, eu acredito que ele falou isso, sabe? Olha, daí ele desacreditado de tudo, de tudo mesmo. Ele pensava até, o que eu estou fazendo aqui nessa terra, talvez. Esse tipo de pensamento, porque o que ele fala é assim, ó, de tudo o que se tem ouvido, a suma é esta: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Então, em todo o livro de Eclesiastes, ele dá a entender essa desilusão da vida, desilusão total da vida, dá a entender isso, fica ali muito claro. Então, mesmo assim ele diz, a gente escuta muitas coisas por aí, então a gente deve temer a Deus e guardar os mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, sabe? Esse é o dever de todo homem. Não adianta. Mesmo nessas últimas gerações que a gente vive, onde, sabe, a coisa está tão desfragmentada, os valores, Deus, ninguém mais entende o que é Deus, sabe? Tantas religiões, mesmo assim, ainda essas palavras são válidas. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Mas eu não queria falar sobre isso, nem sobre vaidade, nem sobre os meus cabelos desgrenhados, e nem sobre o fato de que eu não uso gravatas e nem falo
convencionalmente, e tenho esse jeito meio estranho de falar e tudo mais, né? Pois bem, o que eu quero falar é sobre o seguinte, a interpretação da Bíblia. A interpretação da Bíblia é o seguinte, eu estava ali lendo o Evangelho de João, e há muito tempo eu já venho pensando nisso também, porque quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente fica familiarizado com ela, a nossa interpretação da Bíblia vai, sabe, mudando, vai ficando mais encorpada, sabe? A gente consegue, encaixar os elementos históricos e saber que aquelas coisas aconteceram naquele tempo e saber por que aconteceu. Por exemplo, assim, um exemplo que a gente não entende, que a Bíblia fala assim muitas vezes, é uma expressão assim, uma espécie de gíria, mas não gíria, claro, porque a gíria ela tem essas conotações que são assim, coisa de rafuagem e tudo mais. Mas não, é uma expressão usada pelo povo, né? Uma expressão popular que fala assim: cinge os teus lombos, né? Cinge os teus lombos. Aí depois a gente vai entender. Eu sempre quis entender isso. Depois de um tempo eu fiquei entendendo que, na verdade, cingir os lombos, cingir por exemplo, eu vou cingir esta minha mão a esse meu braço. Tá aqui cingido, tá bem firme aqui, cingido, entendeu? Isso é a palavra cingido. Isso é o significado da palavra cingido. Agora, então, quando a gente cingir os lombos é então quando a gente pega quando eles pegavam a túnica deles, que é aquele vestidão que eles usavam, e pegavam ali, eles sempre usavam ali na cintura um cordão, uma corda ali e tal, para quando eles fossem fazer um trabalho mais pesado, ou tivessem que correr, tivessem que fazer qualquer coisa, eles levantavam aqueles vestidos até ali os joelhos e amarravam aqui para ficar parado ali. Então, cingir os lombos, tipo assim, cinge os lombos aí que eu vou agora perguntar para ti uma coisa. Se prepara, cinge os lombos, se prepara. Quando eles falavam, vocês já entenderam, mas só para ficar bem claro. Quando eles tinham que se preparar para alguma coisa, eles falavam, cinge os lombos aí. É isso. Esse foi só um argumento sobre o quão importante é a gente interpretar a Bíblia. Mas eu estava ali lendo sobre o Evangelho de João, lá no final, onde Judas tinha acabado de traí-lo a Jesus. Então Jesus está ali falando e ele fala, levantai-vos, vamos sair daqui. Ele já tinha falado algumas palavras e falou, vamos se levantar e vamos sair daqui. Isso estavam os 12 discípulos com eles, menos Judas. Estavam em sei lá quantos, porque depois eu fiquei sabendo também que tinha um outro Judas que também estava nesse grupo, não os Iscariotes, outro Judas aí. Então, estavam ali não só apenas os 12 discípulos, isso já podemos esclarecer e ficar bem claro, porque tinha mais um que não era o Judas, tinha pelo menos 2 Judas, isso eu sei, tá certo? Tinha o Judas Iscariotes e tinha outro, porque a palavra deixa bem claro isso. Então essas coisas vão trazendo um enriquecimento, vão encorpando assim a maneira como a gente entende a palavra de Deus, e ela vai ficando muito mais vívida na nossa mente, no nosso coração. E é muito bom poder interpretar a Bíblia da maneira correta, porque é um livrozinho difícil, ele foi escrito há muito tempo atrás, ele tem uma linguagem difícil. Hoje em dia existe a nova tradução na linguagem de hoje, é legal aquilo lá, mas eu ainda prefiro aquela linguagem mais antiga, porque, sabe, faz mais sentido a gente ler uma coisa antiga como ela foi escrita. Pois bem, aí então estava lá Jesus e ele falou, levantai-vos, vamos sair daqui. Aí então ele começa a falar, peraí que eu perdi agora, eu fiz a meada, então ele começa a falar assim, enfim, o que eu queria chegar é o seguinte aqui, que nos evangelhos, por exemplo, acho que na Bíblia, mas nos evangelhos fica mais claro, que a gente sempre tenta interpretar a Bíblia como uma maneira que, como se as coisas estivessem seguindo uma ordem, mas não, ela segue uma ordem de uma maneira que, por exemplo,
às vezes pula uma semana, às vezes pula um mês, às vezes pula quanto tempo a gente não sabe. Mas às vezes também ela segue uma ordem assim, não, Jesus saiu daqui, foi para lá, isso na mesma hora, no mesmo tempo. Ele saiu daqui e foi para lá. E tal, e aconteceu isso, aconteceu aquilo, foi para lá, tudo na mesma linha, a mesma sucessão de acontecimentos. E às vezes ele fala, estava aqui Jesus e acabou de fazer aquilo, depois Jesus foi para lá, mas não, aquilo já é outra história, entendeu? Eu pude compreender isso na Bíblia. Então fica difícil a compreensão, não a compreensão do que realmente interessa, mas se a gente quiser se aprofundar mesmo, a gente tem que prestar bem atenção nesse ponto. Às vezes as coisas acontecem numa sucessão de acontecimentos ali, que ele sai daqui, vem para cá, tudo na mesma hora. Jesus saiu da Judéia e foi para Betânia, por exemplo. Sei lá, não sei nem que lugares são esses, eu não compreendo muito bem. Mas ele saiu de um lugar e foi para outro. Ele saiu, foi para outro, e aconteceu a mesma história lá, tal, assim. Vocês já entenderam o que eu quis dizer, eu acho, apesar de eu ter me explicado muito mal. O bom da humanidade, o bom do ser humano é que ele pega as coisas no ar, não é? Ok, agora eu vou pintar ali o resto da parede que eu tinha que pintar ali. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem o like. Se gostaram, compartilhem com seus amigos para que eles possam dar o like também, que eles possam ver também, que eles possam, de repente, sei lá, aprender alguma coisinha. E é isso. Até o próximo vídeo, que será o mais rápido possível. É isso aí, pessoal. Tchau.